Vamos ler então a palavra. O capítulo 4 de Gênesis vai falar sobre o primeiro homicídio, quando Caim mata o seu irmão Abel. Depois, no capítulo 5, a genealogia de Adão. E o capítulo 6 fala da corrupção da humanidade e Deus levanta Noé para construir uma arca. Gênesis capítulo 4 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Eu quero então fazer alguns comentários sobre essas leituras. Caim era o filho mais velho, Abel foi o seu irmão mais novo, e há sempre um debate sobre o que aconteceu entre Caim e Abel, mas o texto é bem claro no verso 3, que diz assim, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então eu sempre digo que no português mesmo, uma é artigo indefinido. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. O que ele trouxe? Não sei, alguma coisa. Talvez o que estava sobrando, aquilo que não ia fazer falta, aquilo que talvez nem tinha valor. Uma é artigo indefinido. Agora, no caso de Abel, veja, ele trouxe as partes gordas, artigo definido, as primícias, o melhor da sua cria, do seu gado. E o mais importante também, o verso 4 diz, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Então, o texto também deixa claro, meus irmãos, que o Senhor olha para o coração. Não tem como a gente fazer dissimulações, Deus não se impressiona com aparências, Deus olha para o coração. E Deus, olhando para o coração de Caim, já o rejeitou no seu coração, e olhou para Abel e aceitou Abel antes de aceitar a sua oferta. O mesmo é conosco. Antes de Deus receber a minha oferta e a sua oferta, Ele precisa nos receber. Ele olha para o nosso coração e Ele sabe das intenções do nosso coração. Foi o que aconteceu, por exemplo, com aquele casal lá que estava tentando enganar Pedro, Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, tentaram enganar Pedro, e o Espírito Santo revelou a Pedro a dissimulação no coração daquele casal. Então, que Deus aceite a mim e a você, e aceite também a nossa oferta, em nome de Jesus. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Eu quero chamar a sua atenção aqui no verso 15, veja que como Deus é gracioso, não é? Quando os planos de matar Abel estavam no coração de Caim, Deus já o estava alertando, fazendo-o se desviar da tentação que Satanás estava no seu coração, para que não matasse o seu irmão. E mesmo depois de tudo que Caim fez,
Deus ainda lhe dá um selo, coloca sobre ele um sinal, que não sabemos o que é. Se era uma tatuagem, se era uma frase, se era uma palavra, de forma que quem via esse sinal na vida de Caim não procurava matá-lo. E o verso 16 é muito triste, que mostra que Caim afastou-se da presença do Senhor. Então, meus irmãos, a descendência de Caim, você verá depois que toda ela foi uma descendência inclinada para o mal, de pessoas rebeldes contra Deus, de coração incircunciso, de coração orgulhoso e violento, como você verá. Que tragédia. O triste é que hoje também há muitas pessoas assim. Que Deus tenha misericórdia e que não sejamos nenhum de nós. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, à qual deu o nome de seu filho Enoque. Aqui no verso 17, há sempre pessoas que maldosamente fazem citação desse texto, que Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. E as pessoas perguntam, me explica quem foi a mulher de Caim que eu vou me tornar cristão e evangélico. Aqui o próprio texto não diz o nome da mulher de Caim, mas eu quero lembrar, é bem fácil, né, a gente lembrar que as pessoas, o texto mostra claro, nesse tempo viviam centenas de anos. Você vê que Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Para você ter uma ideia, Adão chegou a presenciar a queda da humanidade e o caos que estava a humanidade bem perto de Noé nascer. Então, se você fizer as contas, você verá que esses 930 anos de Adão, ele chegou a ver aquela geração corrompida da qual Deus havia se entristecido. Adão chegou a conhecer o pai de Noé, que foi Lameque. Então, fazendo as contas, quando Lameque tinha 56 anos, foi que Adão veio a falecer. Então, meus irmãos, é claro que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas também. E com o passar do tempo, os próprios descendentes de Sete, que também foram tendo filhos e filhas. Então, imagine quantas pessoas podem nascer a partir de um casal durante um período de 930 anos, para falar só no caso de Adão. Então, certamente, a mulher de Caim foi uma das descendentes, ou do próprio Adão e Eva, ou de Sete, que era irmão de Caim. Então, a esposa de Caim certamente foi uma das suas sobrinhas de primeiro, segundo, terceiro ou 10º grau, não importa. Então, não há nenhuma dificuldade quanto a isso. A partir de Adão e Eva, toda a humanidade foi sendo formada e a gente entende dessa forma bem claro. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Aqui no verso 19 está aí uma prova do coração maligno da descendência de Caim. Esse Lameque tomou 2 mulheres, o primeiro bígamo da história da Bíblia, e um homem também extremamente violento. Olha o que ele diz aí no verso 23. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Um homem violento, sanguinário, covarde, que matou até um menino, né, até uma pessoa bem mais nova do que ele, simplesmente porque foi ferido, porque me feriu ou porque me machucou. A síndrome de Lameque, meus irmãos, é a que nós temos visto nos nossos dias. Pessoas que tiram a vida do próximo por causa de um par de sandálias, porque sofreu uma fechada no trânsito, porque teve a sua honra ferida por um palavrão, ou até mesmo por uma piada ou por
um bullying, como a gente tem visto hoje, pessoas que saem atirando a esmo, matando centenas de pessoas apenas por uma ofensa moral, por uma coisa banal. E isso nós temos visto nos nossos dias. E essa história vem desde Lameque, vem desde a descendência de Caim até os dias de hoje, infelizmente. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. E o verso 26, ele é maravilhoso, porque mostra como Deus, a partir de Sete, faz uma nova linhagem. A partir de Sete, ele dá à luz o Enos, que é o seu primogênito, e o texto no verso 26 deixa bem claro: nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Olá, e aí, o que você achou desse nosso vídeo? Foi bênção? Então eu quero pedir que você deixe um comentário aí do que você achou das imagens, da edição, dos comentários. Diga aí as suas impressões sobre essa leitura bíblica, que tem o objetivo de abençoar muito a sua vida. Mas também, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu comentário e compartilhe esse link com outras pessoas, para que a palavra de Deus alcance muitos corações e pessoas sejam abençoadas como você tem sido abençoado, e eu também, pela poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Conto com você. Um abraço, Deus abençoe ricamente.